todos e todas, espero verdadeiramente que estejam bem e com muita energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje, mais uma vez, vou dar sequência a alguns conceitos introdutórios de Teoria Geral do Direito Civil, que é uma matéria muito interessante e abrange um leque de temáticas que então vou tentar deixar aqui no canal. Então, hoje, no vídeo de hoje, aliás, vou falar de noção de tutela, quando a tutela é instituída, os órgãos da tutela, a escolha do tutor, limitações aos poderes do tutor e, por fim, a demonstração de bens. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é a noção de tutela, importa sublinhar que por tutela entende-se o meio subsidiário ou sucedâneo de suprir a incapacidade do menor nos casos em que o poder paternal não pode, em absoluto, ser exercido. Portanto, é o meio normal, por assim dizer, de suprimento do poder paternal. Deve ser então instaurado sempre que se verifica algumas das situações previstas no artigo 1921 do Código Civil. Estão assim nela integradas o tutor, o protutor, o Conselho de Família e ainda como órgão de controle e vigilância e o Tribunal de Menores. Agora, a questão é, quando é que a tutela é instituída? Bem, o artigo 1921 regula a instituição da tutela. O menor está, assim, obrigatoriamente sujeito à tutela nos seguintes casos. Se os pais houverem falecido, se estiverem inibidos do poder paternal quanto à regência da pessoa do filho, se estiverem há mais de 6 meses impedidos de facto de exercer o poder paternal e ainda se forem incógnitos. Assim, a instituição de uma tutela depende sempre da decisão judicial e o tribunal pode agir oficiosamente ou não, como prevê o artigo 1923, número 1 do Código Civil. Mas atenção, a lei estabelece restrições aos poderes do tutor. Este é então o órgão executivo da tutela e tem poderes de representação abrangendo, em princípio, tal como os do pai, a generalidade da esfera jurídica do menor, mas o poder do tutor é, todavia, mais reduzido que o poder paternal, obviamente, como prevêem os artigos 1937 e 1938 do Código Civil e ainda estabelece medidas destinadas a assegurar uma boa gestão dos interesses e proteção do menor. Aqui, o âmbito da tutela e dos seus órgãos é o que está previsto no artigo 1935, número 1 do Código Civil. Dito isto, passamos para a temática dos órgãos da tutela. Assim, os órgãos vêm-se referidos no artigo 1924, número 1 do Código Civil. E estes são o tutor e o Conselho de Família. Este é um órgão consultivo e fiscalizador da tutela, constituído por 2 vogais e é presidido pelo Ministério Público, como prevê o artigo 1951 do Código Civil. Este reúne então esporadicamente, mas é necessário sempre um órgão com caráter permanente, no caso, protutor, como prevê o artigo 1955, 1956, alíneas A e B do Código Civil. Por fim, o órgão com competência para a fixação do tutor é então o Tribunal da Família. Bem, saltando agora para o ponto da escolha do tutor, este pode ser feita pelos pais ou então pelo tribunal. Quando o tutor é indicado pelos pais, é feito por testamento, a chamada então escolha testamentária. Quando é feita pelo tribunal, por seu turno, chama-se escolha dativa. Aqui, o tribunal, antes de designar então o tutor, tem de ouvir previamente o Conselho de Família e ouvirá o menor caso este já tenha completado pelo menos 14 anos, como prevê o artigo 1931, número 2, também do Código Civil. Como em tudo, existem limitações e aqui não é exceção.
Portanto, quanto às limitações aos poderes do tutor, a lei proíbe ao tutor a prática dos atos que vêm enumerados no artigo 1937 do Código Civil. Aqui, o tutor carece da autorização do tribunal para a prática do maior número de atos que os pais possuem, como por exemplo o que está estatuído nos artigos 1938 e 1889 do Código Civil. Por outro lado, o artigo 1945 do Código Civil regula a responsabilidade do tutor pelos danos que da sua atuação resultem na esfera do menor. Os atos vedados ao tutor são nulos nos artigos 1939 do Código Civil e esta nulidade não pode ser invocada pelo tutor. São, portanto, atos por este cometidos sem autorização judicial quando esta era necessária. Os atos, então, invocados no artigo 1938 e 1940 do Código Civil são, no fundo, anuláveis. Agora, dito isto, passamos para a temática da administração dos bens. Aqui, a instituição da administração de bens como meio de suprimento da incapacidade do menor terá então lugar coexistindo com a tutela ou com o poder paternal nos termos do artigo 1922 do Código Civil. Por exemplo, quando os pais, mantendo a regência da pessoa do filho, foram excluídos por algum motivo, inibidos ou suspensos da administração de todos os bens do menor ou de alguns deles. B. Quando, por exemplo, a entidade competente para designar o tutor confie a outrem, no todo ou então em parte, a administração então dos bens do menor. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, para os que ainda não subscreveram o canal, façam agora, ativem o sininho, comentem e ponham gosto também e partilhem com quem acham que deve ver e se inspirar neste vídeo, nos estudos, obviamente. Então, espero mesmo que gostem e tirem muito proveito e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!